Então, vamos lá. A página 345 está me mostrando o seguinte. Comente, é para ser comentado, tá? As principais diferenças entre os modelos de governo estabelecidos na América Espanhola e na América Portuguesa após os movimentos de independência. Espanhola, nós vamos ver ali Haiti, nós vamos ver o México, o México ele dentro da América Central, nós vamos ganhar esse modelo aqui, né, da América Espanhola e da América Portuguesa. Nós vamos comentar sobre as principais diferenças entre as duas. Então vamos lá. América Espanhola, o que estava acontecendo lá na América Espanhola, né? Os países da América Espanhola estabeleceram governos republicanos. Então, o modelo deles era uma república, ok? Em contrapartida, já que as elites da América Espanhola, quem era a elite das Américas Espanholas? Vou escrever até de cor diferente para vocês não confundirem. Os criollos ou crioulos, né? Eles lideraram essa galera aqui, lideraram, vamos colocar entre parênteses, porque foi em grande parte os processos de independência. Independência da onde? Da América Espanhola. Ao mesmo tempo, eles almejavam poderes políticos. Isso foi dentro da América Espanhola. Então, estabeleceram governos republicanos, já que as elites, os criollos, lideravam em grande parte os processos de independência e almejavam poderes políticos. E na América Portuguesa? Como é que foi o processo aqui na América Portuguesa, né? Já no Brasil, foi um ato de quem, gente? Teve participação popular? O povo queria independência? Queria, nós tivemos várias revoltas aqui nesse período, mas partiu, foi um ato de depois a gente organiza o caderno melhor, tá? De um membro da família real. E aí esse membro da família real, conhecido como
Dom Pedro I, ele vai estabelecer. O que ele vai estabelecer? O regime. Regime é forma de governo, tá? Monárquico. Então, qual que é a principal diferença? E participação mais popular. E aqui uma participação mais elitista. Ou seja, aqui era uma questão de família, uma briga familiar entre o Dom Pedro com o Dom João VI e outras questões a mais que envolviam o trono português. Aqui não, aqui nós temos dentro da América Espanhola já a participação dos crioulos, né, que era a elite. Eles vão liderar em grande parte os processos de independência e almejavam poderes políticos. Porque se vocês observarem dentro da América Espanhola, nós vamos ter lá nas aulas passadas uma observação entre crioulos, chapetones, né? Essa galera que compunha a elite da América Espanhola vão brigar entre si para promover a participação e a emancipação da América Espanhola, separar a América Espanhola da coroa da Espanha. Aqui na América Portuguesa já é uma briga mais familiar, tá bom? Agora nós vamos para a nossa questão de número página 345. Nós estamos nela ainda. Questão 4. E aí, a questão 4 vai nos mostrar o seguinte. Estão achando que eu vou dar resposta, né? Nananina, não. Vamos lá. Tampa aqui também. Diversos acontecimentos fizeram parte do processo de independência e contribuíram para a autonomia política do Brasil. Oficializada por Dom Pedro, preencha a linha do tempo com esses acontecimentos. Observe os dois exemplos que já foram inseridos. Vamos lá. Os dois exemplos que foram inseridos são esses aqui, ó. 1816, temos a missão francesa, que chega ao Brasil. 1817, Revolução Pernambucana. Vocês vão preencher o que está aqui nas linhas em branco de vocês. Não vou mostrar a minha, porque eu não quero que vocês vejam. Nananina, não. Nós vamos agora para o quadro reproduzir essa linha do tempo. Bora comigo para o quadro, que comigo é assim, tá? Eu ensino, eu explico a correção, mas eu ensino. Observem bem o nosso quadro, correção capítulo 7, página 344, 345, que é onde nós estamos por enquanto. A linha do tempo reproduzida ali, vocês vão reproduzir, não precisa reproduzir essa linha no caderno, porque vocês têm no livro, na página 3, 4, 5. E aí nós vamos acrescentar o que está sendo pedido ali nessa linha do tempo, tá bom? Observem bem a linha do tempo. Eu vou parar aqui em cima as páginas, tá? A gente tem um espaço melhor para irmos acrescentando aqui
algumas questões. Vocês estão vendo que na minha mão eu tenho 1808, vou colocar na ordem, né? E 1822. Tá, professor, o que isso é importante? 1808 é a chegada da família real. 1822, a família real já está estabelecida no Brasil. Alguns membros, como Dom João VI, já retornam para Portugal. E aí nós vamos ter o príncipe regente Dom Pedro I tomando conta do nosso país. E aí a pergunta do livro é a seguinte: do processo de independência e contribuíram para a autonomia política do Brasil. Oficializado por Dom Pedro, preencha a linha do tempo com esses acontecimentos. Observe os dois exemplos que já foram inseridos. Os dois exemplos inseridos eu já falei quais foram, né? Foi em 1816, com a chegada da missão francesa, e em 1817, a Revolução Pernambucana, que nós já estudamos. Vamos lá. É 1800, é a data largada aqui, ó, na nossa linha do tempo, no ano de 1800. E aí, em 1800 até 1806, qual é o acontecimento histórico que a gente vai colocar aqui? Esse mesmo. Bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, imperador da França, vai bloquear, decretar o bloqueio continental. O que o bloqueio continental dizia? Que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra ou com demais países, apenas com a França. Quem furasse o bloqueio, Napoleão ia invadir, né? E aí, nós temos aqui em 1808, com o bloqueio continental, que vai ser especificamente aqui, em 1806, em 1808, a família real chega ao Brasil. Então, nas linhas que estão aí embaixo no livrinho de vocês vão escrever isso aqui, ó. Chegada da família real. Beleza. O que mais que aconteceu? Já passamos por 1806, 1800, 1808, e aí a nossa linha do tempo anda até 1800 escrito. Nós vamos ter a missão francesa no Brasil. O principal artista que vai retratar o nosso país nesse momento em telas, em esboços, pinturas, vai ser Jean-Baptiste Debreu. Em 1817, está aí no livro de vocês, a Revolução Pernambucana, lá no Nordeste, uma das nossas revoltas que nós já estudamos, né? Tá, beleza. E aí, em 1820, nós temos um acontecimento muito importante, que é a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto é uma revolta que vai acontecer lá em Portugal por conta dos acontecimentos aqui no Brasil. Tá vendo como é que a colônia, ela respinga os seus acontecimentos, acabam respingando lá na corte portuguesa? Então, Dom João VI
acaba voltando, né, para Portugal. E aí, em 1822, em janeiro, vocês não podem, pelo amor de Deus, não confundam, não façam confusão com 1822 janeiro e 1822 setembro. 1822, nós temos esse dia aqui, ó. Dia do Fico, onde Dom Pedro I diz: se é para o bem de todos, felicidade da nação, diga o povo que eu fico. E aí, alguns meses depois, em setembro, nós temos a proclamação da independência. Então aqui, ó, 9 de janeiro de 1822, dia do Fico. 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. E aí nós estamos livres agora. Livres entre aspas, tá? Agora circule o acontecimento da linha do tempo que é considerado o marco oficial da independência. Qual dessas datas aqui, de 1800 a 1822, é considerado o marco oficial da independência? Vamos circular? 1822, 7 de setembro de 1822, não é 9 de janeiro de 1822. Dia do Fico e proclamação ali da independência são coisas completamente diferentes. Dom Pedro fica no Brasil para que a independência seja proclamada. E aí nós vamos ter a correção da página 3, 4, 5. Fica ligado que a gente tem mais correção aí para vir, tá? Tá meio bagunçadinha a linha do tempo, mas eu vou colocar ela bem mais arrumadinha para você. Aê, turminha, você que está estudando, né, para as provas, para as avaliações, ou que está querendo adquirir um pouco mais de conhecimento. O nosso tema é Brasil Independente. Nossa, olha aqui, ó, vamos valorizar a nossa bandeira, né, bandeira brasileira, ordem e progresso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa frase aqui, ordem e progresso, que vem escrita na nossa bandeira. Só que nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O Brasil aqui nesse período que a gente está estudando ainda não tinha essa bandeira linda que nós conhecemos. Tinha uma bandeira até mais bonita que a bandeira do Império, não sei porquê, mas eu acho ela muito top. Tá? Não sei se é a riqueza de detalhes que tem nela, né? Deve ser por isso.
Vamos lá. Vocês vão fazer essa entrevista no livro de vocês. Converse com uma pessoa adulta da sua família sobre a questão do preconceito na atualidade. Por quê? Porque como vocês estão vendo o Brasil independente, processo de dependência no Brasil, vocês estão vendo que povos indígenas e africanos foram escravizados durante a colônia e também durante o processo de libertação da coroa portuguesa, quando o Brasil começa a se ver emancipado. Emancipar é se libertar, né? Ficar livre da coroa, no caso de Portugal. E aí, como que vai ficar a questão do escravo, do negro, do afrodescendente, como está aqui no livro, e dos indígenas no Brasil, na pós-dependência? Eles continuam sendo escravos, tá bom? E aí, eu passei uma tarefa para vocês já na aula, né? Um pouco antes desse segmento aqui do vídeo. Essa entrevista vocês vão fazer, vão fotografar a entrevista e mandar na plataforma para mim, tá? E aí agora, vamos resolver essa questão aqui que eu passei para casa. O que eu estudei? Vamos lá. Vou facilitar para vocês um pouquinho. Aqui eu já tenho as respostas, porque aqui está tão pequenininho que vocês não vão conseguir visualizar. Então, vamos lá. Aqui em cima está escrito Independência, Missão Francesa, Revolução Pernambucana, Revolução Liberal do Porto, Guerras de Independência e Preconceito. E o retomando é revisar o que estudou. E agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases. Vamos lá. Foi um movimento de caráter liberal que ocorreu em Portugal com o objetivo de limitar os poderes do rei. Qual foi? O que aconteceu aqui? Foi a Revolução ou foi a Independência? Vai ser Revolução Liberal do Porto. Então, a primeira frase vocês vão completar Revolução Liberal do Porto, nesse espaçozinho que vocês têm aqui. Alguns artistas europeus foram trazidos ao Brasil por Dom João na Missão Francesa. Então, Missão Francesa, Revolução Liberal do Porto. Portugal não aceitou a independência do Brasil, causando uma série de conflitos militares chamados Guerras de Independência. Então, a terceira é Guerras de Independência. Dom Pedro oficializou em 7 de setembro de 1800, vamos subir aqui um pouquinho, e 22, a independência do Brasil. Ainda é um grave problema em nosso país, manifestando-se em grande parte em relação às populações indígenas e afrodescendentes. Ou o quê? Preconceito. Peraí, professora, faltou a Revolução Pernambucana. Então eu pulei. Vamos lá. Em Pernambuco ocorreu um movimento anti-lusitano que buscava maior autonomia política, conhecida como Revolução Pernambucana. Então, vocês vão escrever isso aqui. A ordem vai ficar assim, ó. Revolução Liberal do Porto. Alguns artistas europeus foram trazidos ao Brasil por Dom João na Missão Francesa. Portugal não aceitou a independência do Brasil, causando uma série de conflitos militares chamados de Guerras de Independência. Em Pernambuco ocorreu um movimento anti-lusitano que buscava maior autonomia política, conhecido como Revolução Pernambucana. Dom Pedro oficializou em 7 de setembro de 1822 a independência. O preconceito
preconceito ainda é um grave problema em nosso país, manifestando-se em grande parte em relação às populações indígenas e afrodescendentes. Então ficou Revolução Liberal do Porto, Missão Francesa, Guerras de Independência, Revolução Pernambucana, Independência e Preconceito. Todas as 6 frases e palavra, no caso de independência e preconceito, vocês vão encaixar nesse espaço aqui do livrinho de vocês, ok? Então, vamos para a próxima atividade.